Olá, internautas, bom dia a você que ligou o seu computador agora. Você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença da professora e diretora da APAE de Timbó, Maria Ana Vaz. Ela está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em tempo real na nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br ou através do YouTube. Acesse e a recomende a seus amigos. A professora Mariana Vaz, nos blocos anteriores, estava falando um pouquinho sobre educação. E é um assunto que chama muita atenção. A gente gostaria de continuar ainda fazendo algum questionamento nesse sentido, professora Mariana. Professora Mariana, a gente vê hoje, nós estávamos falando em nível de educação, de que as pessoas sabiam redigir mais antigamente, saía do segundo grau já praticamente formada, e isso não valia só apenas na questão do português, mas até na própria contabilidade. Os contadores antigamente saíam formados do segundo grau. Na sua avaliação, fazendo um retrospecto, qual é o desafio da educação? Por que chegamos a um declínio, praticamente, podemos dizer assim? E qual o desafio para que possamos fazer uma curva e inverter essa situação? Eu primeiro quero retificar uma colocação tua. Tu disseste 25 anos de magistério. Eu tenho 48 anos de magistério. 48 anos, então é uma longa caminhada. E nesses 48 anos, quero te dizer uma coisa, eu só tirei licença para os meus 3 filhos, a gestação dos 3. Fora disso, nunca tirei licença. Por aí tu já vê como é que era a educação de nós antigamente. Era aquela educação da gente, porque tínhamos pouca oportunidade, então tínhamos que abraçar essa profissão com muito altruísmo, muita dedicação. Eu te digo uma coisa, tudo que é feito com facilidade não é levado muito a sério. Então, ali são vários fatores que estão relacionados à má educação. Primeiro, nós educadores, porque diz, no Brasil a educação está mal. Não é no Brasil a educação está mal. Nós, profissionais da educação, que colocamos a educação aonde nós queremos. Não é governo, não é sistema, não é nada. Você pode dizer isso quando você tem um professor. Você aprende melhor com um e menos com outro. Então, com certeza, você aprende com aquela pessoa que é profissional, é responsável por aquilo que faz. E outro fator, antigamente os pais cobravam. Hoje os pais não têm mais tempo de cobrar, porque os dois trabalham fora, dizem, meu filho está na creche, a crecheira que se vire. Meu filho está na escola, a escola que se vire. Meu filho está na escola especial, a escola que se vire. Então colocaram os filhos nas mãos dos educadores. Só que, por outro lado, os educadores também não estão totalmente preparados para receber este aluno em período integral, porque tu dá aula 4 horas, e depois, 4 horas, e depois? Onde é que estão essas pessoas? Em que ambiente estão essas pessoas? Estão sendo cuidados por outra instituição? Não, não estão. Estão sendo cuidados pelos pais? Não, porque os pais trabalham o dia todo. Então, no momento que o profissional da educação tiver consciência de que a educação, a escola, a sala de aula, é de propriedade dele como profissional, é ele que tem que dar conta, a educação volta a ser o que é. Enquanto isso, a educação vai permanecer ou tendência de piorar. Porque hoje a facilidade de formar professores é banal. Tu quer ser professor, tu não precisa nem ir para a escola, te matricula, paga a tua mensalidade, vai lá, assiste, tem um trabalho para entregar, senão tu não ganhas a nota do mês, ou do bimestre, ou trimestre, semestre. Ele manda alguém fazer, esse aluno manda alguém fazer, isso não é suposição, é coisa certa, verídica, e ele vai continuando lá, até que ele gosta de frequentar. Quando ele não gostar mais, ou ele desiste, ou ele se forma desta maneira. O governo, até por organismos internacionais, tem uma meta de
de fazer o índice de educação melhorar? A senhora tem conhecimento disso? Tenho conhecimento. E é como eu te digo, não adianta o governo está em Brasília, o governo está em Florianópolis, o governo está na prefeitura de Timbó, de qualquer outro município. É lá na sala de aula, a conscientização na sala de aula. E com isso também tem que vir a valorização. Também tem que vir a valorização do profissional, não é só exigir. E, principalmente, antigamente a gente dizia, ter vocação para ser professor. E hoje continuo dizendo, tu tens que ter vocação. Porque tu vai trabalhar com pessoas de diferentes níveis, diferentes classes sociais e até diferentes no cognitivo, na mentalidade, no comportamento. Então, é uma carga que tu tem que assumir, uma carga muito grande. Então, o que tu tens que ter? Tu tens que ter o respaldo de outros órgãos, seja do governo, seja da família, seja da sociedade. É tanto que hoje, por exemplo, antigamente, comparando, antigamente, nós é que cuidávamos da nossa sala de aula, nós ajudávamos na merenda, nós, alunos, fazíamos tudo. Hoje, se alguma criança vai para o pátio fazer uma limpeza ou para uma cozinha secar uma louça, que eu acho que deveria ter esse AVP em cada família, AVP quer dizer Atividades da Vida Prática. Se na escola introduzisse isso, ao invés de introduzir centenas de outros assuntos, que tu fosse aluno, tu sabe disso, que a gente fica ouvindo blá, 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 conforme o professor se empolga num assunto que não leva nada para o aluno, não diz nada para o aluno, e tivesse essas coisas práticas numa escola, o ser humano se formava diferente, se formava mais gente. Então ele conduzia a sua casa desde jovem, conduzia a sua família, conduzia depois quando formasse os seus filhos. Era diferente, mas hoje se tu faz isso com o aluno, é chamado conselho tutelar. É colocado como trabalho escravo, como trabalho que é para o funcionário fazer e não para o aluno. O pai não diz, ai que bom que meu filho está aprendendo. Ele vai lá, não, tu não pode. Tem gente que ganha para isso. Esse é o problema também. Então, não adianta ter metas em dizer que tem que ter tanto por cento de pessoas alfabetizadas, tanto por cento de pessoas preparadas para a vida, se nós, profissionais da área da educação, a gente não se veste para isso, a gente não se doa um pouco para isso, porque o governo está distante de nós, está distante da sala de aula. Professora Mariana, existem estados no Brasil que adotam o avanço progressivo, outros já não adotam o avanço progressivo. Qual é a sua opinião a respeito disso? O avanço progressivo, ele é bom num aspecto e é ruim num outro. Por exemplo, um aluno está na primeira série, não é alfabetizado, então ele deveria reprovar, conforme o sistema antigo deveria reprovar. Mas, olha, os motivos e os fatores não estão só no aluno, muitas vezes é do professor, que não tem a capacidade. Não, eu não culpo o professor por si só, eu culpo todo o funcionamento, desde os seus primeiros dias de faculdade, que formam um professor, desde os primeiros dias, porque ele tem que saber o que ele vai fazer na sala de aula, e as faculdades são falhas. Então, o problema não está só no aluno, não está só no cognitivo dele, na compreensão dele, mas muitas vezes está no professor, que tem algum problema de transmitir esta parte de alfabetização, que é uma parte tão complexa. Ela deve ser tão delicada, porque é passinho por passinho. Então, vem essa fase de progressão. Quem sabe na segunda série, o professor, que ele pegar lá adiante, ele é um pouquinho mais maleável na situação da alfabetização, ele consegue colocar na cabecinha daquela criança um interesse maior, porque toda criança vai por estímulo. Nenhuma criança vai com aquela responsabilidade de aprender a ler e escrever, não. Ela vai fazer tudo por estímulo.
E a criança que gosta da professora, ela vai fazer tudo certinho porque ela gosta da professora. Tem uma confiança. Adquire aquela confiança mútua. Então, lá na segunda série, esse menininho, essa menininha consegue aprender porque a professora repassou essa confiança para ele. Bom, chega na segunda, também não conseguiu se alfabetizar, vai para a terceira, mas lá na terceira pode ser que ele encontre. Eu sou a favor que a criança não seja reprovada, mas não sou a favor de uma criança que chegue à quarta série sem ser alfabetizada, porque aí a história é outra. Aí vai para a quinta série, com um número maior de professores, aí nenhum professor olha propriamente para aquele aluninho. Por quê? Porque ele tem a sua matéria, ele tem conteúdo, ele tem obrigação. É um programa que ele tem que cumprir. É tanto que eu penso, né, se fosse que eu tivesse que decidir, ele fosse assim até a quarta série. Quarta série, obrigatoriamente, um período o menininho estivesse lá para ser alfabetizado e outro período para ir adiante. E com certeza esse menininho lá com 3, 4, que são poucos, né, que não conseguem se alfabetizar, se eles não são deficientes mentais, eles vão conseguir se alfabetizar até a terceira série. E lá na quarta, então, a escola, por lei, vocês vão um período alternado para ser alfabetizado. E pegasse uma professora que fosse preparada na alfabetização, porque não é qualquer professor que consegue alfabetizar. Muito bem. Esta é a professora Mariana Vaz, diretora da PAI de Timbó, está contando a sua história aqui no Personalidades em Destaque. Nós vamos a um breve intervalo e já retornaremos.